Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Poptopia. Vamos para mais um review, de volume dessa coleção clássica Marvel. O Homem-Aranha, que foi o abre-alas dessa coleção, teve o primeiro volume, eu fiz o review, fiz um unboxing aqui de quando a coleção chegou. Esse primeiro volume foi aquele que saiu com preço promocional de R$ 14,90 e agora a gente chega na fase 2, dessa espetacular coleção aí, uma das coleções mais aclamadas nas bancas da atualidade, Trata-se de uma HQ em capa cartão com suas 128 páginas e com preço de capa de R$ 34,90. No número 1 nós tivemos as histórias de Amazing Spider-Man do 1 ao 5, E aqui nós temos o Amazing Spider-Man do 6 ao 10, Ainda com aquela clássica equipe criativa. A gente está falando do Stan Lee como roteirista e com argumento e arte do Steve Ditko. É neste volume que a gente vai conhecer o Dr. Curt Connors e seu alter ego, o Lagarto. Em uma das histórias onde o Aranha mostra aqui um pouco da sua engenhosidade, O Peter Parker ele precisou convencer o seu editor-chefe, o J.J. Jameson, a enviá-lo para a cidade onde morava o Dr. Connor, porque ele começou a ganhar notoriedade como o Lagarto e não era em Nova York que ele estava, E aí o Clarim desafiou o Homem-Aranha, mas o Peter não tinha como ir até a cidade, então ele convenceu Jonah a enviar um fotógrafo, no caso ele mesmo, e através dessa ida ele acaba enfrentando o Lagarto e eventualmente ajudando o Dr. Connor a voltar à sua forma humana, Ele percebe que aquela figura animalesca na verdade é um cientista, que a gente já sabe muito bem a história do Dr. Connors. Então, uma das primeiras aventuras do Aranha, assim, que a gente percebe esse lado, pelo menos que eu lembre, desse lado mais científico do Peter aflorar e ajudá-lo a resolver um problema que ele se deparou ali nessa história, As outras histórias desta edição são dedicadas, ou melhor, ao Homem-Aranha enfrentando aí o retorno do Abutre, o Abutre que havia sido capturado na edição anterior, em uma das histórias publicadas na edição número 1, e aqui ele volta a fugir da cadeia, desenvolver um novo e mais poderoso traje para poder ser capaz de voar, mas aí o Aranha consegue também, utilizando o intelecto, subir para o famigerado Abutre. São histórias inocentes, São histórias que elas são leves, são divertidas. Se você não for exigente para uma arte muito espetaculosa, você vai se divertir, porque o Steve Ditko ele conseguia dar uma dinâmica e expressão aos personagens, mesmo com traços mais minimalistas, comparado com a estilo de arte de ilustração de hoje em dia, mais contemporâneo. E as temáticas são todas muito pautadas, às vezes, em ficção científica ou em dramas rasos para adolescentes e um público mais infanto-juvenil. Confesso para vocês que eu estou surpreendentemente gostando mais do que eu imaginei que gostaria dessas histórias do Homem-Aranha, Ele, obviamente, tem um aspecto mais humano quando se trata do assunto de super-herói, porque ele tem toda a preocupação com a sua tia May, com a questão de manter a sua identidade secreta. Isso aqui ela é levado muito a sério. A gente vê que os vilões também eram indivíduos com problemas sociais, com problemas econômicos, problemas financeiros que motivavam se tornarem super vilões, mas o Aranha é o foco, Então a gente percebe aqui realmente o DNA Marvel sendo estabelecido, as bases do que seria o universo como a gente conhece sendo construídas, É bem legal, é uma fase que algumas histórias eu já conhecia, outras não, então está sendo uma grata surpresa resgatar e fazer novamente a leitura desse material que, por incrível que pareça, eu acredito que tem um dos projetos gráficos mais bonitos aí
de tudo que vem sendo lançado em banca. Recentemente eu vi que já chegou o número 12 por aqui, que é o segundo volume do Thor, né? O próximo a chegar que seria o número 13, que é o do Homem de Ferro. E a gente tem aí uma sequência de alguns números com o Aranha até voltar. Essa fase 2 ela não é uma fase que vai seguir regularmente, né? Então a gente tem um terceiro número do Aranha, para daí ter o número 2 do Vingadores, o número 2 do Hulk, o número 3 do Quarteto Fantástico, aí a gente tem mais história do Aranha para depois voltar. Então, por exemplo, o X-Men ainda vai demorar para vir o número 2, o Demolidor vai demorar um pouquinho para vir o número 2, e quem mais realmente tem história nessa primeira fase aqui dos 60 volumes dessa coleção é o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha e o Thor, né? O Capitão América, por exemplo, só vai ter 2 volumes, então é uma edição aí muito interessante para quem gosta das histórias do Homem-Aranha. Então, mais um volume chegando aí nas bancas. A gente sabe que é uma coleção que ela tá para ser mensal, mas volta e meia aparece com um intervalo de tempo menor. Eu estou gostando bastante. Sempre que for possível eu trago um review aqui para vocês. Como eu sempre digo aqui no canal, falar de gibi é sempre bom. Eu deixei uma enquete na Abra Comunidade. Essa enquete é justamente perguntando qual é a melhor coleção seriada da atualidade, né? Se é a saga do Superman, a saga do Batman ou a coleção clássica Marvel. E a gente vai sempre estar aqui conversando sobre esses assuntos e mais muitos outros, sempre no universo da Nona Arte. Forte abraço e até a próxima!